Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor, Casa Rebelde. Cadê vocês? Eu vim contar uma história a vocês aqui. Uma história de superação. Minha filha, eu tô uma véia. Eu tenho quase 50 anos, então eu tenho história para contar, é meio século de vida. Eu tenho 4 filhos. E eu tenho uma filha do meio, chamada Emily. E eu quero contar a história de Emily para vocês. Depois daquela história que eu contei a vocês, que eu passei pela feitiçaria, que a feiticeira me deu 4 meses de vida, eu venci, fui me recuperando, eu estava doente ainda, porque a feitiçaria causou depressão e causou opressão e eu fiquei muito doente. Depois disso, no meio desse processo todo, né? Não foi depois, foi no meio desse processo todo. Eu tinha me separado, eu casei com 16 anos, com 26 o meu marido foi embora. O casamento acabou e ele foi embora. E eu fiquei com os 2 filhos pequenos. E ele se apaixonou por outra pessoa e foi embora. E me deixou. Aí, passado um tempo, eu me envolvi com outra pessoa. Eu esperei passar o tempo. E fiquei grávida da minha filha Emily. Assim, é uma história tão assim que não sei quem vai se identificar com essa história. Eu tava me recuperando de uma depressão, da opressão, da feitiçaria, da separação, tudo junto. Eu enfrentei tudo junto. E nesse meio, eu fiquei grávida dessa minha filha Emily. Depois eu vou contar a história do pai dela, que foi muito pesado também, vou contar a vocês. E eu fiquei grávida dessa minha filha Emily, minha filha. Só que eu não fiquei com o pai dela, entendeu? Eu não vivia com ele. Eu errei, não vou mentir, né? Não tô aqui pra contar a santidade, não, minha filha. Eu tô aqui pra contar que eu sou ruim, sou pecadora. Mas tô aqui pra contar a superação. Aí, no meio dessa tribulação todinha, eu disse a vocês que eu perdi 39 quilos, que eu fiquei muito magra, essas coisas todas. Eu já contei a vocês aqui no vídeo anterior. Eu fiquei grávida da minha filha Emily. Minha filha. Olha, pense o que é a situação, você. Desempregado, sendo mulher, sozinha, com 2 filhos pequenos e grávida de uma filha. Eu tava grávida de 5 meses da minha filha Emily. Meu marido era da polícia na época. Eu tava na pior, só o couro e o osso, desempregada, só pela misericórdia de Deus. Deus permitiu que eu passasse por isso para ele me quebrantar. Minha filha, deixa eu fazer uma coisa a você. Eu era uma pessoa terrível. E Deus tinha que me quebrantar. E ele permitiu que tudo acontecesse na minha vida para me modificar um pouco. Eu sou que nem Pedro, eu ainda puxo a espada. Nesse processo que eu estava grávida da minha filha, desempregada, minha casa não tinha piso, não tinha reboco, não tinha nada. Só a misericórdia. Eu passei 3 anos e meio desempregada na minha cidade. Eu acho que na terra é só 2 medos que eu tenho na vida. Só 2 que eu tenho. Abaixo do temor do Senhor, né? Eu tenho medo de andar à noite sozinha. Não tenho medo de morrer. Mas eu tenho medo de andar à noite. Eu tenho um trauma, não gosto de andar à noite. E eu tenho medo de ficar desempregada. Quando meu filho era pequeno, eu tinha esse medo. E eu fiquei 3 anos e meio. Aí, eu grávida da minha filha, Emily, o meu marido, que era o meu marido que foi embora, voltou. Aí falou assim pra mim: "Tás grávida?" Eu disse: "Tô." Ele disse: "Tira a criança que eu volto pra você." Acho que ele não pode nem se lembrar disso. Aí eu grávida, na pior, desempregada. Eu tava numa calamidade tão grande, que vocês não vão acreditar. Tem uma foto minha lá, quando eu tava doente, no meio da feitiçaria. Foi tudo junto. Minha gente, foi uma tribulação tão grande que quase que eu não sobrevivi. Se não fosse Deus, a mão de Deus e a minha mãe orando, eu não tava aqui contando a história a vocês, não.
Aí ele disse assim: tire a criança, que eu volto pra você. Eu olhei assim pra ele, aí eu disse assim: olha, eu sinto muito. Vou ficar devendo essa a você, mas a Deus eu não vou ficar devendo. Eu vou ficar com a criança. Dá vontade de chorar. Eu lembrei de uma palavra que Deus tinha me falado. Eu li a Bíblia, eu conheci a Bíblia desde que eu era criança, minha filha. Eu não estou na caminhada com Deus nem agora, não. E a palavra que Deus tinha me dito é essa aqui, que eu vou ler para vocês agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Salmo 15. Deus disse assim: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, fala a verdade, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. A palavra que eu quero frisar é essa aqui agora. Aquele cujos olhos é reprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. A essa palavra agora. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. O que foi que aconteceu? Meu ex-marido, né, me ofereceu uma vida de volta com ele, para mim, uma vida em comum, né? Era uma forma de sair daquela situação que eu estava. Mas para isso eu tinha que sacrificar uma vida, e era a vida da minha filha. Eu não sabia que ela era uma menina ainda. E eu disse assim: eu vou ficar devendo essa a você, mas a Deus eu não vou. Eu tava. Vamos falar a verdade, eu tava lascada. Pronto, a palavra é essa. Na pior, a palavra é essa. Desempregada, doente, com 2 filhos e grávida de outra filha. E eu fiquei com ela, com a minha filha Emily. Quando a minha filha nasceu, eu acho que foi o filho que eu mais sofri para ficar com ela. A minha filha nasceu e eu fiquei com ela. Ela é uma galeguinha linda. Hoje ela é uma moça, vai fazer 20 anos agora. E eu fiquei com ela. Quando a minha filha aprendeu a falar, a primeira palavra que ela disse a mim, sabe o que foi? Mamãe. José, ela nem falava dele. José é uma rainha e uma princesa. Ela falava assim: mamãe, José é uma rainha e uma princesa. Vê que coisa linda. Ela falou, né, que eu era uma rainha e uma princesa. José é a melhor mãe do mundo. Olha, dá vontade de chorar, né? Minha filha, vou contar uma coisa a vocês. Não importa a situação que você esteja passando, nunca tire a vida de um filho seu. Fique com ele, porque no futuro ele vai te ajudar. Minha gente, minha filha cresceu. Hoje ela é uma moça linda. No dia que a minha mãe morreu, que eu acordei à noite, meus filhos estavam trabalhando fora da cidade. Todos eles estavam fora, só ela estava comigo no dia que a minha mãe morreu. Quando eu olhei assim, só ela estava comigo, a minha filha. Essa que eu poupei a vida dela por retidão, mesmo com dano da minha vida, porque eu sofri, não foi pouco. Quando eu fui fazer curso de vigilante, que eu tinha passado 3 anos e meio desempregada, ela tinha 1 ano e 3 meses, a minha filha. Eu tive que deixar ela com a minha amiga para ir fazer curso fora. Não existia mulher ainda. E Deus falou comigo e mandou eu sair da minha cidade e ir atrás desse emprego. E ela ficou com a minha amiga, que eu devo esse favor, eu vou dever a eternidade a minha amiga Cesarina, de Garanhuns. A minha filha ficou com ela. Eu disse: Cezinha, fica com a minha filha aqui, que eu vou procurar emprego. E eu fui embora da minha cidade, procurar emprego em outra cidade, com R$10. 10. Cheguei numa cidade sem ter onde ficar, sem conhecer ninguém, sem ter como voltar. Depois eu contar a história a vocês. Chegou lá nessa cidade, Deus me abençoou e eu me tornei segurança bancária.
Foi a primeira mulher na minha cidade. Não existia mulher ainda. Deus falou comigo no meu quarto e ele realizou o sonho. E eu deixei essa minha filha Emily com a minha amiga. Claro, arrumei o emprego e voltei, né, para trabalhar na minha cidade. Eu consegui, Deus me abençoou. E essa minha filha, quando ela cresceu agora, o primeiro emprego que ela arrumou, ela foi na loja e comprou uma roupa para mim. Ela disse, mamãe, comprei a sua roupa de princesa, olha, de rainha e de princesa. Ela comprou uma roupa para mim. Depois eu vou mostrar. Tem nos meus stories, nas minhas fotos, nos meus álbuns, tem a roupa que ela comprou pra mim, a roupa de rainha, de princesa. E quando eu vim pra França aqui trabalhar, que eu tava na prisão, aqui, da imigração aqui da França, aí a juíza disse que não ia deixar eu ver a torre, ia me mandar de volta e me deixou presa lá. E Deus falou de novo comigo. E ele disse assim, eu perguntei a ele, eu disse, meu Senhor, o Senhor me mandou eu vir pra cá. E Deus disse, eu vou pelejar e vou te tirar daqui desse lugar. E Deus me tirou de lá de dentro. E eu fui pra torre, como vocês viram nos meus stories, nas minhas postagens. E essa questão, quando eu falo assim, a rainha de Sabá chegou, foi porque lá na prisão, lá com os brasileiros que eu estava, eu disse, mas a juíza não vai deixar eu ver, eu vou ficar, porque Deus mandou eu vir. Eu trouxe a minha roupa de rainha e de princesa, aí os brasileiros que estavam comigo disseram assim, vai vestir pra gente ver a roupa da rainha. Eu disse, vou vestir agora. Aí eu vesti essa roupa, pode não ser muita coisa, mas foi a minha filha que eu poupei a vida dela. Dá vontade de chorar, né? Que eu poupei a vida dela, que me ama de todo coração, e comprou aquela roupa pra mim. Eu posso ter milhões de roupas. Eu doei minhas roupas todinha no Brasil e trouxe essa roupa que ela comprou pra mim, a minha filha. E quando eu vesti a roupa, aí eu cheguei, eu vesti a roupa, botei o salto, cheguei, a gente tava na prisão lá, nós os brasileiros, aí eu disse, de rainha, como foi que eu falei? Foi assim, a rainha de Sabá chegou. Aí, por rainha de Sabá, ficou. Aí todo mundo, ô Sabá, foi aqui. Então, quando eu vesti a roupa, a rainha de Sabá chegou. Aí, quando as pessoas não falavam inglês, português lá, aí dizia, o que eu disse? Queen of the Sabá. Queen of the Sabá. A rainha de Sabá. E por rainha de Sabá ficou. Então, eu queria contar a história a vocês. Mesmo com o dano da minha vida, eu escolhi ficar com a minha filha. Não me arrependi. Gente, o filho que você está criando hoje, que dá tanto, assim, que é tanta responsabilidade, que é tão pesado para você criar, no futuro ele vai te ajudar. Amém? Então, eu queria deixar para vocês Salmo 15. Né? Faça o que é justo, faça o que é certo. Eu não sou santa não, meu filho. Eu ainda vou contar minha vida para regressar a vocês. Mas eu queria contar essa história da minha filha Emily, tá certo? Um beijo. Fica na paz do Senhor. Cheguei agora, vou tomar um banho agora. Vou dormir. Depois a gente conversa. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu tenho muitas histórias para contar. Fica na paz do Senhor. A rainha de Sabá chegou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Jesus te abençoe. Princesa do Brasil, do Nordeste. Mesmo que você esteja sofrendo. Seja firme, seja forte. Tenha fé em Deus. Amém? Beijo, povo de Deus. Casa rebelde. Te conserta, terra.